A ausência de nome forte e incontestável é o principal impeditivo para que o Inter anuncie um novo coordenador técnico. Mas a convicção da necessidade desse profissional dentro do vestiário já é quase uma unanimidade nos bastidores do Beira-Rio. Salve, gente! Muito obrigado por estar aqui no canal. Um abraço para todo mundo que já está inscrito na dupla. Nós estamos atingindo 10 mil inscritos em menos de 3 dias. Muito obrigado pela participação, envolvimento e engajamento de cada um de vocês. Eu já adianto que está bem complicado a gente apurar informações do Internacional nessa semana, porque, como diria Sérgio Boas, aliás, te inscreve lá no canal dele, o morro está em silêncio. O pessoal não está atendendo muito telefone essa semana. A gente vai indo pela beirada para conseguir alguma coisa. Eu tenho aqui alguns detalhes importantes para trazer para vocês sobre a ideia do Inter em relação ao novo coordenador técnico. Eu já adianto para vocês, eu não vou mentir para vocês, que eu não sei de nenhum nome que esteja negociando com o Internacional. De qualquer maneira, eu vou trazer para você um relato da situação, do que a direção pensa de determinados nomes, quais as situações dos nomes que eu vou citar por aqui, qual a necessidade desse profissional dentro do vestiário, o que o Inter pensa. Eu vou fazer esse apanhado geral, mesmo não tendo uma informação de, esse nome aqui vai ser o novo coordenador técnico, esse nome aqui está negociando. Mas já dá para a gente ter uma ideia de qual rumo o Internacional irá seguir. E eu começo falando exatamente sobre a convicção, que já é quase unanimidade internamente no Beira-Rio, de que é necessária essa figura. Porque a pessoa mais forte contra a ideia de ter um coordenador técnico já caiu, que era o vice de futebol e agora ex-vice de futebol, João Patrício Herman. O Conselho de Gestão do Internacional sempre teve a ideia de trazer esse profissional. Tanto que quando desenhou o projeto da gestão, constava lá, você acompanhar o projeto da eleição dessa chapa, constava que o Inter teria um coordenador técnico. Com a chegada do João Patrício Herman e com a chegada do Paulo Brax, se preferiu otimizar outros setores. E aí se contratou o Julinho Camargo como um gerente de transição, que iria assumir exatamente um dos papéis que estava denominado para esse coordenador técnico nesse projeto. Quais seriam as funções desse coordenador técnico? Primeiro, um elo no vestiário entre os jogadores e a direção. Seria um cara forte de vestiário. E o segundo, observar a transição dos jogadores nas categorias de base. Observar quais as demandas no time principal e quais as ofertas do time de baixo. Seriam essas duas funções que estavam previstas no projeto do Inter para o coordenador técnico. A direção, a partir do momento que assumiu, e por conta também do pensamento do Paulo Brax e do João Patrício Herman, decidiu que o Paulo Brax acumularia as duas funções no aspecto de elo dos jogadores e também de planejamento, que aí é papel mesmo do diretor executivo e execuções de contratações e negociações, e o Julinho Camargo seria contratado só para esse papel de transição, de acompanhar quem é que está subindo da base e em como se encaixaria no time de cima. Se definiu assim, mas o Conselho de Gestão tem a convicção de que o Paulo Brax está sobrecarregado, acumulando essas duas funções, e que ele tem dificuldade principalmente na lida com os jogadores, porque não é um cara com tanta experiência assim em vestiário, tem a passagem dele pelo América Mineiro. Isso já é quase unanimidade no Conselho de Gestão e nos bastidores do Internacional. Quem batia um pouco o pé era o próprio João Patrício. Agora o João Patrício caiu, então assim, abriu a porta para que o Inter de fato iniciasse novamente a busca por esse profissional no mercado. Só que tem um problema. Esse profissional, ele também não foi contratado porque não existiram nomes de convicção, nomes que fossem unânimes para todo mundo. O Inter procurou 2 profissionais para essa função. Um deles, Paulo César Tinga, jogador histórico do Internacional que exerceu uma função muito parecida no Cruzeiro e que foi procurado pela direção, ainda no início do ano. Mas não deu certo, o Tinga acabou não avançando nas negociações. Eu conversei com o Tinga há um tempo atrás sobre o que aconteceu para que ele não aceitasse. E diria que o Tinga não aceitaria hoje também. O que o Tinga pensa é que, para ele ser coordenador técnico, ele teria que participar também do planejamento. Ele não poderia cair de paraquedas como um bombeiro em um projeto que já está montado e que ele não participou da execução. Então, por isso, ele não aceitaria, nesse momento, o cargo de coordenador técnico. Ele ainda brincou comigo quando eu falei com ele que é o seguinte: cara, é impressionante, no Internacional só me ligam de junho a setembro.
que é quando tem crise, não quando há o planejamento. Então eu sou muito mais um cara procurado para apagar uma crise do que para fazer um planejamento de médio e longo prazo, que é exatamente o que ele quer para a carreira dele. Então o Tinga foi por esse lado da negociação. O Pedrinho, que é comentarista da Sport TV, ex-jogador do Vasco, um cara que a direção gosta muito das ideias dele de futebol, também foi procurado, só que aí o Pedrinho acabou não se mostrando tão interessado, e isso acabou freando um pouco o interesse da direção também nele. Porque o Pedrinho está muito bem no Rio de Janeiro, ele mora a 2 quadras do Sport TV, ele vai para lá todo dia, então assim, o cara não está muito afim de assumir a coordenação técnica do Inter, não aceitaria isso. E foram os 2 nomes que a direção do Inter tentou. Existem outros nomes, e aqui eu já começo na fase de um pouco de especulação, e eu vou explicando quão fundo de realidade tem essas especulações. Uma delas foi trazida hoje no canal do Leonardo Meneghetti, que é que o D'Alessandro, ele mesmo, o D'Alessandro seria o nome ideal na visão dos dirigentes. E eu tenho informações que vão muito ao encontro disso. De fato, a direção gosta muito do D'Alessandro e pensa que ele poderia desempenhar esse papel. Só que não significa exatamente que o D'Alessandro vai ser esse cara. Porque, em primeiro lugar, ele tem contrato até o fim do ano no Nacional do Uruguai. E, em segundo lugar, ele quer ser treinador. Ele até falou na despedida dele, na entrevista coletiva no Internacional, que poderia voltar um dia para o Internacional, que vai voltar, mas não como coordenador técnico. Então, mesmo que o Inter precise de um nome agora, o D'Alessandro só viria no final do ano. Então a gente pode deixar um pouco de lado o D'Alessandro, mesmo o presidente tendo uma relação muito boa com o D'Alessandro e com outros dirigentes também do Internacional, tem uma relação muito boa com o D'Alessandro. Paulo Brax não chegou a trabalhar com ele, mas o D'Alessandro é um cara muito bem quisto, mas nesse momento ele não iria aceitar. Eu vou trazer aqui mais 3 nomes que são bem quistos internamente no Internacional, mas alguns problemas atrapalham que eles fossem anunciados. O Magrão, por exemplo, a direção e o presidente gostam muito do Magrão. Meneghetti falou sobre isso também no vídeo do canal dele. Só que o Magrão é empresário de futebol e isso impede que ele seja contratado pelo Internacional. Eu sei que tem muito torcedor pedindo, traz o Magrão, mas cara, o Magrão é empresário de futebol. Seria muito complicado, teria uma repercussão negativa em diversos setores se o Magrão assumisse um cargo de gerência dentro do Internacional, tendo jogadores que ele agencia. Tem também o Bolívar e o Klemer, jogadores históricos do Internacional. O Bolívar até recentemente esteve no CT Parque Gigante para visitar a galera, antes ainda da queda do João Patrício, antes que comecem a ventilar que tenha sido uma negociação para coordenador técnico, não, nada disso. O Bolívar e o Klemer poderiam ser 2 nomes, são 2 nomes que agradam a direção, só que o temperamento e também a falta não de experiência deles, mas a falta, eles nunca tiveram esse cargo em time nenhum. Talvez seja um pouco perigoso colocarem eles nesse cargo agora, mas são 2 caras que a direção gosta, sabem do histórico que eles têm no Internacional, mas ainda assim não são nomes que são unanimidade, por isso que o Inter não anunciou ainda ninguém. Ao longo dos próximos dias talvez a gente tenha algum tipo de novidade, mas por enquanto é isso. O Inter busca um coordenador técnico, eu repito, não tem informação de nenhum nome que esteja negociando, mas alguns ex-jogadores, alguns nomes históricos sempre ventilam por aí. Não esquece, te inscreve no canal, ativa as notificações e dá um chimite, dá um joinha aí para fortalecer a nossa amizade.